A paz do Senhor, irmãos, louvado e engrandecido seja o nome santo e glorioso do Senhor. Estamos aqui mais uma vez, mais um domingo, para poder dar início à nossa escola bíblica dominical. Nesse domingo especial, esse domingo que é celebrado aí a nossa Páscoa, né, onde nós falamos e simbolizamos a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que foi morto, mas ao terceiro dia ressuscitou em glória. O nosso Deus vivo e todo-poderoso, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Que esse domingo venha ser um domingo de alegria para você, um domingo de alegria para sua família, por saber que você serve um Deus vivo e todo-poderoso, aquele que nem mesmo a morte pôde aprisionar. Antes de mais nada, para a gente estar começando a nossa aula, eu queria te convidar, você que está aí chegando nessa live, você que está aí se assentando com a sua família para poder assistir, que está aí chegando em casa para poder se acomodar aí, seja no seu quarto, seja na sala, aonde for que você esteja, através de um celular, através da televisão, mas que você possa estar aí assistindo com a gente, aprendendo um pouquinho mais da palavra do Senhor, essa palavra que cura, que salva e que liberta nessa manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos estar orando para dar início a essa aula, vamos estar dando início a esse pequeno momento, esse breve momento em que nós vamos estar aqui aprendendo junto a palavra do Senhor nessa manhã. Vamos orar. Senhor Deus e bendito Pai, nós te louvamos, Senhor, e te glorificamos, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, meu Pai, pelos livramentos, ó Pai, pelo seu cuidado, pelo seu amor. Obrigado, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que o Senhor continuará a fazer, Pai, em nossas vidas. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor, Pai, se entregou por nós naquela cruz, porque o Senhor morreu, Pai, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Ó Pai, obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor fez e faz por nós, porque o Senhor não merecia aquela cruz, ó Pai, aqueles espinhos, aqueles cravos, ó Pai, aquela cruz era nossa. Mas o Senhor, Pai, se entregou por nós sem que houvesse nenhum pecado em Ti, ó Senhor, para que nós pudéssemos, ó Pai, estar aqui hoje, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado por tudo que o Senhor faz, Pai. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor é. Muito obrigado, ó Pai, Senhor Jesus, por aquilo que, Pai, o Senhor tem feito através de Pai em nossas vidas. Muito obrigado por tudo. Nós te louvamos, ó Pai, pedimos que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor, Pai, venha tratar conosco nessa manhã e que teu nome santo e glorioso venha ser exaltado a cada dia mais em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor venha estar nos ensinando, que o Senhor venha estar ministrando a sua palavra aos nossos corações, Pai, e que teu nome santo e glorioso venha ser exaltado em nome do Senhor Jesus. Assim nós oramos, ó Pai, e te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Queria convidar os irmãos, aqueles que podem, que têm a sua Bíblia à mão aí, que você possa estar abrindo a palavra do Senhor no Evangelho que segundo escreveu Mateus, capítulo 28. Mateus, capítulo 28, vamos ler do versículo 1 ao 7. Queria que aqueles que abriram aí a sua Bíblia, que abriram aí a palavra de Deus, possam estar lendo com a gente nessa manhã, para que a gente possa estar entendendo um pouquinho o que diz esse texto aqui por alguns minutos. Mateus, capítulo 28, do versículo 1 ao 7. Diz assim: E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque o anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, fugiram, muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado.
ele não está aqui, porque já ressuscitou. Como tinha dito, vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos, e eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, eis que eu vos tenho dito. Somente até aí, essa é o nosso texto base nessa manhã, texto onde nós vamos nos focar para esse pequeno estudo, para essa pequena escola dominical que nós estamos fazendo. E eu queria que você ficasse aí com a sua Bíblia aberta, se for possível, para que nós possamos dar prosseguimento aqui. Esse texto que nós estamos lendo, ele já é quase que a conclusão da semana mais importante da história humana, a semana mais importante da história da humanidade. Você pode pensar aí em todos os fatos históricos que aconteceram ao longo da história humana, que aconteceram ao longo da história da humanidade na face da Terra, e você não vai conseguir pensar em algo mais grandioso, em algo mais poderoso, em algo mais importante do que o que aconteceu nessa última semana, nesse momento histórico que nós lemos aqui em Jerusalém. Você não vai conseguir pensar no momento histórico em Israel mais importante do que esse. E como nós vamos entender essa semana, onde nós começamos a entender essa semana? Você pode ter ouvido aí, ou quem já foi assim mais ligado ao catolicismo, pois os católicos que se referem mais a esse tipo de coisa, você pode ter ouvido aí no domingo passado como sendo o domingo de Ramos. Algumas pessoas botando até mesmo ramos de plantas na frente da sua casa, de palmeiras, né, na frente dos seus portões. E muitas das vezes a gente não entende direito o simbolismo, o significado disso. Você pode ver que muitas das vezes, principalmente quem é católico, vai estar falando sobre o Domingo de Ramos e o que nós entendemos a respeito disso. E esse é um simbolismo, isso é o que abre essa semana que nós vamos se referir aqui em Israel. O Domingo de Ramos, ele simboliza, se você voltar aí na sua Bíblia, em Mateus capítulo 21, você vai ver que Jesus, ele entra em Jerusalém montado sobre um jumentinho. Ele faz a sua entrada triunfal. Em algumas Bíblias vai estar esse o título, a entrada triunfal em Jerusalém. E você vai ver que nesse momento aqui, em Mateus capítulo 21, você vai ver que se inicia essa semana que nós estamos falando, a semana mais importante da história da humanidade, a semana mais importante da história humana. Você vai ver que Jesus, ele entra em Jerusalém, a sua entrada triunfal acontece em Jerusalém, no qual ele monta sobre um jumentinho e ali as pessoas tiram as suas vestes, estendem no chão, arrancam ramos de palmeiras para poder saudar a entrada de Jesus, para poder espalhar pelo caminho para quando Jesus ia passando, e muitos davam ali glórias a Deus, adoravam o nome do Senhor, bendiziam o nome do Senhor, pois reconheciam Ele como Filho de Deus. Então nós vemos que em Mateus capítulo 21 se inicia essa semana. E nessa semana nós vamos estar vendo algumas coisas muito importantes acontecendo. Nessa semana nós vamos estar vendo algumas coisas alguns textos que são muito importantes, que são de grande importância para nosso crescimento espiritual, para o nosso fortalecimento espiritual. Por exemplo, no capítulo 21 você vê o reconhecimento de Jesus como um Deus vivo e todo-poderoso. Depois você vê a purificação do templo. Você vê aí também as últimas parábolas de Jesus, a parábola das bodas, as parábolas dos 2 filhos, dos lavradores maus, das 10 virgens. Nós vemos Jesus falando sobre o fim dos tempos. Nós vemos Jesus celebrando a ceia com os seus discípulos. Então, dentro desses capítulos aqui, do capítulo 21 até o capítulo 28, você vai ver a última semana
do Senhor Jesus Cristo na face da terra, e você vai ver a semana mais importante da história da humanidade, onde Jesus trouxe ensinamentos poderosos para a nossa vida, onde Jesus trouxe algumas coisas que são de suma importância para nós, a instituição da ceia, a purificação do templo, o sermão profético, onde ele fala dos últimos dias. Então você vê ali Jesus trazendo coisas de suma importância para nossas vidas. E já de antemão eu queria deixar isso para os irmãos, que nesse domingo de Páscoa, esse domingo em que nós celebramos o momento em que Jesus ressuscitou, nós celebramos a ressurreição de Cristo, eu queria deixar aí para você que você viesse fazer esse exercício nessa manhã, viesse fazer essa leitura como nós estamos aqui numa escola bíblica, então que você fique aí com esse dever de casa para você fazer nessa manhã. Leia a partir do capítulo 21 de Mateus e vai até o 28 e vê os ensinamentos de Jesus Cristo, os últimos momentos do Senhor Jesus Cristo nessa terra, falando de forma carnal, você vai ver o que Jesus trouxe, o que Jesus fez, o tamanho sofrimento, o tamanho escárnio, a tamanha tribulação que Jesus passou nesses últimos dias, nesses últimos minutos, para que eu e você estivéssemos aqui hoje, para que eu e você estivéssemos na presença dele hoje, para que nós pudéssemos ter livre acesso ao coração de Deus. Você consegue pensar na vida de uma pessoa que queria se aproximar do Senhor, que queria ter ali uma vida na presença de Deus no Antigo Testamento, e como nós fazemos isso hoje, já no Novo Testamento, na época da graça, é totalmente diferente. Hoje já nós não precisamos de um sacerdote, não precisamos do sangue de animais, do sangue de cordeiro, do sangue de vaca, de bois, não precisamos mais de um sumo sacerdote para que fosse até por nós no Santo dos Santos, mas hoje nós temos livre acesso ao coração de Deus, hoje nós temos livre acesso ao coração do Pai, hoje nós podemos orar, dobrar os nossos joelhos e clamar ao Senhor e ter a nossa oração respondida, até a ouvir a voz do Senhor falando conosco. Hoje nós temos livre acesso à palavra de Deus. Em tudo isso se foi possível, tudo isso se fez possível através da morte do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, através dessa semana, a qual nós falamos que é a semana mais importante da história da humanidade, a qual o Senhor deu o seu único Filho para morrer por nós, para que nós viéssemos ter vida e vida em abundância. Que nós possamos entender isso a cada dia. A morte do Senhor Jesus Cristo não foi em vão. A entrega do Senhor Jesus Cristo naquela cruz não foi em vão. Ela foi por mim, foi por você, foi pela sua família, pela minha, pela nossa igreja, pelos aqueles que até mesmo ainda não conhecem ao Senhor Jesus Cristo, mas que o Senhor já amou antes mesmo que eles viessem se entregar. Que nós viemos entender isso, que não fomos nós que escolhemos o Senhor, mas o Senhor que nos escolheu, o Senhor que nos chamou, o Senhor que pagou um alto preço, que pagou um preço de sangue, que pagou um preço de cruz, para que nós viéssemos estar aqui nessa manhã. E dito isso, trazendo assim esse rápido panorama do que nós estamos querendo tratar aqui nessa manhã, do que nós estamos querendo falar nessa manhã, eu queria trazer alguns ensinamentos que nós vamos tirar aqui desse capítulo 28, do versículo 1 ao 7, que nós lemos e que trata a respeito do momento em que Jesus ressuscitou, do momento em que Jesus alcançou ali a sua ressurreição, e nós vamos tratar de algumas falas do anjo que foi enviado para falar com essas mulheres que Jesus ressuscitou, e nós vamos nos pautar nas frases que ele fala, as mensagens que ele traz para essas mulheres. Nós vamos tentar entender o sentido, nós vamos entender o porquê dessas palavras e dessas frases, e em que nós podemos aplicar elas na nossa vida hoje, em que nós podemos aplicar elas na nossa vida nesse momento que nós estamos passando, nesses momentos que nós estamos vivendo, nesse domingo
de Páscoa em nome do Senhor Jesus. Vamos começar a entender algumas das coisas que esse anjo traz para essas mulheres e que também deve ser aplicado nas nossas vidas. Vamos ver o que está sendo dito em Mateus capítulo 28, versículo 5. Diz assim: mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Mateus capítulo 28, versículo 5. Esse é o primeiro versículo, a primeira mensagem do anjo que nós queremos estar se apegando aqui nesse início da nossa aula, nesse início da nossa manhã. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhais medo. Nós vimos que a história mostra que essas mulheres, Maria Madalena e a outra Maria, que nós não temos a informação se era a mãe de Jesus ou se era outra Maria, nós não temos a informação, aqui só está a outra Maria, porém uma delas era Maria Madalena e elas vão até o lugar onde Jesus tinha sido colocado, até o lugar onde o corpo de Jesus tinha sido colocado. E nós vemos que naquele momento elas encontram o sepulcro aberto, elas encontram tudo ali mudado, os anjos, os soldados que estavam ali haviam fugido, e elas veem a sepultura aberta, o sepulcro aberto. E elas, no momento, elas se espantam, no momento elas tomam ali um susto, porém o anjo ele traz essa primeira mensagem a elas, que é essa: não tenhais medo. A primeira mensagem que o anjo traz a Maria Madalena e a outra Maria, quando encontra com elas no lugar onde Jesus havia sido colocado, é essa: não tenhais medo. E é isso que nós devemos entender a cada dia. A mensagem da ressurreição de Cristo, a mensagem da ressurreição de Jesus, ela nos traz, ou ela deve trazer sempre alegria para nós. Ela deve trazer sempre alegria para nossas vidas. Ela deve sempre nos motivar a continuar prosseguindo. Ela deve sempre nos ajudar ou nos motivar a continuar caminhando a cada dia. E o anjo ele traz essa primeira mensagem para essas mulheres: não tenhais medo. E essa é a primeira lição que nós devemos tirar para nossas vidas, nesse momento de comemoração pela ressurreição de Cristo, nesse momento que nós festejamos o momento em que Cristo ressuscitou. A primeira mensagem que nós queremos trazer nesse domingo de manhã é: não tenhais medo. Não tenha medo daquilo que vai vir, não tenha medo daquilo que vai acontecer, mas entenda que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, e assim como Ele ressuscitou, Ele vive e reina e tem cuidado de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos entender um pouquinho do que estava acontecendo nesse momento em que Jesus Cristo foi morto, nesse momento em que o Senhor Jesus Cristo tinha sido colocado no sepulcro, para tentar entender qual era a mentalidade das pessoas naquele momento. Imagina como estava o povo que buscava Jesus, o povo que caminhava com Jesus, os seus discípulos, naquele momento em que Jesus é morto na cruz, naquele momento em que Jesus é morto na cruz do Calvário, como estava a mente deles, como estava o coração deles. Nós devemos entender que ao longo de toda a palavra de Deus, durante todo o Antigo Testamento, nós vemos a promessa de Deus para o seu povo de que Ele enviaria um libertador, de que Ele enviaria um Deus vivo, que Ele enviaria o seu Filho, de que Ele enviaria alguém para libertar o povo do pecado, para libertar o povo daquilo que os aprisionava. E nós vemos
que durante todo o tempo na palavra de Deus há essa promessa. Houve essa promessa para Moisés, houve essa promessa através de Davi, através dos profetas da casa do Senhor. Todos eles sempre eram usados por Deus para dizer que o Senhor enviaria um libertador, que o Senhor enviaria alguém para libertar o povo da escravidão, do pecado, para libertar o povo do jugo que eles estavam vivendo. Agora você imagina, lá no primeiro século, quando Jesus veio a esta terra, o povo de Israel sendo dominado pelo Império Romano, o povo de Israel sendo escravizado pelo Império Romano, tanto que durante todo o Novo Testamento, você vai ver exatamente isso, os romanos se colocando de forma a estarem por cima, a estarem numa forma de subjugar o povo de Israel. A nação de Roma, os romanos, eles agora estavam sobre o povo de Israel. Eles estavam agora sobre o povo, eles tinham tomado o povo de Israel como escravo. Então Jesus ele nasce nesse contexto. Eles já vinham de uma dominação de outros povos. Você vê que Israel passou pelo cativeiro babilônico, pelo cativeiro persa, por tantos outros cativeiros até chegar ao romano, por tantas outras formas de dominações até chegar ao romano. E Jesus ele nasce nesse contexto. Porém, quando Jesus começa a realizar seus milagres, porém, quando Jesus começa a fazer maravilhas, ressuscitar morto, curar enfermo, trazer a palavra do Senhor, falar a respeito daquilo que era concernente ao reino de Deus, eu imagino que muitas pessoas acharam aí está verdadeiramente o nosso libertador, aí está aquele que vai transformar nossas vidas, aí está aquele que vai transformar agora a nossa nação e vamos voltar a ser uma nação grandiosa, uma nação poderosa. Porém, quando Jesus morre na cruz, quando Jesus expira na cruz e Jesus morre, e o seu corpo fica ali morto naquela cruz, nós entendemos que parece que para muitas pessoas daquela nação, já agora a sua esperança tinha acabado. Aquele que seria o seu líder, aquele que seria aquele que iria conduzir a nação para a libertação, agora estava morto. Agora estava pendurado numa cruz já sem vida, agora estava sendo colocado num sepulcro e tendo ali uma pedra grande, uma pedra enorme, selada, e o seu corpo estava lá dentro. Eu entendo que para muitos naquele momento já não havia esperança. Para muitos naquele momento a sua esperança havia acabado, a sua esperança havia se perdido. Você quer ver um exemplo disso? Abre aí a sua Bíblia em Lucas, capítulo 24, versículo 13. Lucas, capítulo 24, versículo 13. Nós vamos estar vendo uma passagem em que ele trata da caminhada de dois discípulos pelo caminho de Emaús, logo após o Senhor Jesus Cristo ter sido morto e está ali naquele momento em que as primeiras notícias de que ele havia ressuscitado estavam circulando. Porém, nós vemos o diálogo de Jesus, sem que aqueles discípulos soubessem, com dois desses homens. E nós vamos ver qual era a conversa deles, qual era o diálogo deles naquele momento, para a gente entender um pouco do sentimento que estava se passando por meio da nação de Israel naquele determinado momento. Vamos ler Lucas capítulo 24, versículo 13. Diz assim: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 70 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrina em Jerusalém,
e não sabe as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou, quais? E eles lhes disseram, as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse a Israel. Mas agora, com tudo isto, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Olha que interessante esse versículo 21. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isto, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Então nós vemos que o sentimento era basicamente esse. Eles ouviam a respeito de Jesus, seguiam a Jesus, de quão poderoso era Jesus. Porém agora Jesus estava morto. Agora Jesus estava dentro de um sepulcro. Eles achavam que aquele que curava agora não curaria mais. Aquele que ressuscitava enfermo agora não ressuscitaria mais. Olha o que eles falam, e nós esperávamos. E nós esperávamos, eles colocam no passado, nós achávamos que era ele que ia remir o povo de Israel. Porém agora ele está morto. Porém agora ele não está mais entre nós, a sua vida foi tirada, a sua vida foi ceifada numa cruz. Porém eles não entendiam que Jesus já tinha havido dito que ao terceiro dia ele ia ressuscitar, que ao terceiro dia ele ia ressuscitar em glória. E eles até mesmo ouvem boatos de que Jesus havia ressuscitado, porém agora eles estão tristes, estão desanimados. E Jesus, em meio àquele caminho, começa a explicar a eles a Escritura, começa a mostrar as profecias a respeito de Jesus, começa a mostrar que era necessário que ele morresse, mas que ao terceiro dia ele ressuscitasse. E aqueles homens começam a entender o que diz respeito à palavra de Deus e ao que diz respeito às profecias sobre Jesus. E eles começam a ter assim a sua fé avivada, começam a ter assim a alegria, começam a ter novamente esse desejo de buscar o Senhor Jesus. O que eu quero dizer com tudo isso que nós estamos falando? O primeiro trecho que nós pegamos aqui na fala do anjo para as mulheres foi essa: não tenhais medo. E eu quero trazer também para nossas vidas, que quantas vezes temos vivido com medo, temos vivido com medo daquilo que está acontecendo, daquilo que está ao nosso redor, mas nessa manhã eu quero te trazer à memória uma coisa muito importante, que o Senhor Jesus Cristo já morreu e já ressuscitou por nós, ele já se entregou por nós, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós já fomos sarados, o Senhor Jesus Cristo já se entregou, ele já pagou o preço necessário. Não tenha medo daquilo que está à nossa frente, não tenha medo daquilo que tem se levantado, entenda que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, e assim como ele ressuscitou, ele vive e reina, ele está pronto para ouvir o nosso clamor, ele está pronto para ouvir a nossa oração. Não tem nada que se passe na nossa vida ou aconteça em nossas vidas que fuja do controle das suas mãos, ou que ele não esteja vendo, ou que ele não esteja enxergando. Ele já ressuscitou em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele está ressuscitado, creia nisso que ele vive e reina para todo sempre. Não tenhais medo. A realidade da ressurreição, como nós já falamos, ela deve nos trazer alegria. Saber que Jesus ressuscitou deve nos trazer alegria a cada dia, deve nos dar força para prosseguir a cada dia, deve nos dar entendimento para continuar buscando e continuar adorando a cada dia. Continue buscando a Jesus, continue firme com Ele, saiba que Ele ressuscitou e Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Uma segunda mensagem que o anjo trouxe para essas mulheres, que nós queremos
também aplicar nas nossas vidas nessa manhã. A segunda mensagem é essa aqui. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Como tinha dito, vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Capítulo 28 de Mateus, versículo 6. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Olha que interessante. Jesus não está morto, ele não está mais morto, então ele também não deve ser procurado mais entre os mortos. Ele não deve ser mais procurado entre aqueles que estão mortos. Não, Jesus está vivo. Jesus está pronto para estar conosco a todo momento, como a palavra nos ensina: onde tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu me farei presente. Aí na sua casa, onde você está reunido aí com a sua família, aí o Senhor se faz presente. Aí em meio ao seu trabalho, em meio aonde quer que você esteja nesse momento, aonde você estiver, o Senhor Jesus Cristo está contigo. Ele não está mais morto, ele não está mais entre os mortos, ele vive e reina para todo sempre. Ele está vivo junto ao seu povo. E para colaborar com o que nós estamos dizendo, abre aí a sua Bíblia em Mateus capítulo 18, no versículo 20. Mateus capítulo 18, versículo 20, que diz exatamente o que nós acabamos de falar. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. O Senhor Jesus Cristo está aqui, irmãos. O Senhor Jesus Cristo está na sua vida. Ele tem estado próximo de você, ele tem estado perto de você. Ele não está longe para que não enxergue o seu sofrimento. Ele não está muito distante para que não veja a sua dor, para que não veja a sua angústia. Não, ele está próximo de você. Ele tem visto pelo que você tem passado. Ele tem visto aquilo que você tem vivido. E ele tem cuidado de tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. Mateus também aí, no mesmo capítulo em que nós estamos estudando, o capítulo 28, no versículo 20, diz algo muito interessante que eu queria também compartilhar com os irmãos. Mateus, capítulo 28, no versículo 20, diz assim: ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Olha o que o Senhor Jesus diz para os discípulos antes dele subir aos céus, dele subir aos céus, ele fala uma coisa importante que nós devemos entender. Olha o que ele fala para os seus discípulos, no finalzinho desse versículo 20. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Olha que interessante. Eis que estou convosco todos os dias. Irmãos, o Senhor está conosco todos os dias. Seja em meio as coisas estando boas, seja em meio à tribulação, seja em meio à pandemia, seja em meio ao que for, o Senhor Jesus Cristo está conosco todos os dias. Ele guarda a nossa entrada, a nossa saída, ele zela sobre a sua palavra para cumprir. Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus não está morto, ele não está morto, portanto, ele não deve ser procurado entre os mortos. Quando nós falamos isso, que Jesus não está morto, né, já nos vem à mente um filme muito conhecido, né, que é o Deus Não Está Morto. E eu queria convidar você, se ainda não assistiu, que fique aí essa indicação de filme para você nessa manhã. Assista esse filme, Deus Não Está Morto, e você vai ver ali sendo colocado com provas, sendo colocado ali com coisas científicas, com provas científicas de que o Senhor Jesus Cristo não está morto, de que o Senhor Jesus Cristo veio a essa terra, de que ele esteve entre nós e de que ele ressuscitou ao terceiro dia. Então nós vamos, durante essa quarentena, se você quiser, você tem essa indicação de filme para que você possa estar assistindo e que você possa estar também aprendendo um pouquinho mais da palavra de Deus. Tem uma outra palavra,
já trazendo a respeito do que nós estamos falando, que Jesus trouxe, que eu acho muito interessante, que também é uma passagem muito conhecida, que é João capítulo 14, que também vai muito de encontro ao que nós estamos vivendo. Evangelho de João, capítulo 14, somente o primeiro versículo, que diz assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Olha que interessante, não se turbe o vosso coração. Quando o Senhor Jesus Cristo usa essa palavra, não se turbe, o que significa essa palavra turbar? O que significa essa palavra? O que é uma pessoa quando ela está turbada? Essa palavra, ela significa estar preocupada, aflita, angustiada, perturbado. Olha que palavra que Jesus estava falando. João 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Em outras palavras, Jesus estava falando: não esteja preocupado, não esteja aflito, não esteja agoniado, não esteja angustiado, não esteja perturbado por coisa alguma. Crede em Deus, crede também em mim. Quando nós cremos em Jesus, quando nós buscamos a Jesus com todas as nossas forças, com todo o nosso coração, com toda a nossa sinceridade e humildade, nós conseguimos entender isso, nós conseguimos não ficar preocupados, nós conseguimos não ficar angustiados, porque nós sabemos que temos um Deus vivo e todo-poderoso que tem cuidado de nós. Ele não está mais entre os mortos, ele está entre os vivos, ele vive e reina para todo sempre. Se você for verificar em todas as religiões, e não querendo atacar a religião de ninguém, não querendo falar da religião de ninguém, mas se você for procurar o líder de todas as religiões, o fundador de todas as religiões que você queira, você vai ver que eles morreram e continuam mortos. Eles morreram e estão mortos até hoje. Se você for em alguns lugares sagrados para algumas religiões, você vai ver que aquele lugar é sagrado porque o corpo do seu fundador se encontra lá. Porque o corpo do seu fundador está lá. Por exemplo, você for ver o fundador do islamismo, ele está morto. Se você vê o Pedro, que para os católicos é o primeiro papa da Igreja Católica, ele está morto. O seu corpo, dizem, não temos provas nem certeza disso, está lá no Vaticano, enterrado. Você vê fundador do espiritismo, de qualquer outra religião, e não quero atacar essas religiões, só estou trazendo um fato. Isso é um fato, é uma verdade, eu não estou inventando nada, é um fato. Mas todos eles estão mortos. Mas se você procurar na sepultura do fundador do cristianismo, se você procurar a sepultura do Senhor Jesus Cristo, você vai ver que ela estava vazia e continua vazia até hoje. Ela continua vazia até esse momento. Ele não está lá, ele já ressuscitou, ele foi ressuscitado em nome do nosso Deus vivo e todo-poderoso. Então nós vemos, Jesus não deve ser mais procurado entre os mortos. Jesus está vivo, Jesus ressuscitou. E esse foi o segundo ponto que nós queríamos tocar. O primeiro, não tenhais medo. O segundo, ele não está aqui porque já ressuscitou. E o terceiro é: vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Nós vamos entender que aquelas mulheres, elas foram convidadas pelo anjo do Senhor a verificarem por si mesmas que aquele sepulcro estava vazio, que aquele lugar estava vazio. Elas foram verificar as evidências da ressurreição. Elas puderam verificar as evidências de que o Senhor Jesus Cristo havia ressuscitado. E assim também é nas nossas vidas. A ressurreição de Cristo, irmãos, ela é um fato histórico. A ressurreição de Jesus Cristo não é uma fábula. A ressurreição do Senhor Jesus Cristo não é uma parábola.
A ressurreição do Senhor Jesus Cristo não é uma história que a gente conta para as crianças antes de dormir. A ressurreição do Senhor Jesus Cristo não é um livro de ficção científica ou um filme feito em Hollywood. A ressurreição de Jesus Cristo é um fato histórico. A ressurreição do Senhor Jesus Cristo, ela é algo que aconteceu na história da humanidade. Por isso nós falamos que essa semana foi a semana mais importante da história da humanidade, porque o homem pisar a Lua foi algo muito importante. As grandes descobertas científicas foi importante, mas um dia que um Deus vivo e todo-poderoso desceu dos céus e pisou na terra em forma de homem, esse é o fato mais importante da história da humanidade. Ele se fez carne para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. Ele se fez carne para que eu e você pudéssemos usufruir, para que eu e você pudéssemos ser co-herdeiros junto com ele da promessa. Nós não merecíamos, nós vivíamos no pecado, do lamaçal do pecado, mas o Senhor Jesus Cristo veio a essa terra para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância, para nos libertar do jugo do pecado, para nos libertar da escravidão do pecado, para que nós não morrêssemos em meio às trevas, mas para que nós viéssemos ter um encontro com Ele, para que nós viéssemos ter vida com Ele, em nome do Senhor Jesus Cristo. Olha que interessante. A ressurreição de Cristo é um fato histórico. Eu lembro até hoje, quando comecei a cursar a faculdade de História, e a primeira aula que eu tive na faculdade foi a aula de História Antiga. E naquela primeira aula, o professor, antes de começar, perguntou se o pessoal, os alunos que estavam ali, queriam fazer algumas perguntas antes de iniciar a aula. E eu lembro que a primeira pergunta que foi feita naquela aula, como forma de zombaria, como forma de querer desacreditar esse fato histórico, um aluno perguntou ao professor: professor, o Jesus Cristo, ele é real? Jesus Cristo realmente existiu? O que está falando na Bíblia realmente é verdade? E ali naquele momento eu já, crente no Senhor Jesus Cristo, buscando ao Senhor Jesus Cristo, fiquei ali já preocupado com o que o professor ia responder. E eu fiquei pensando, eu falei, não, se ele responder falando que não, eu vou ter que me levantar e me posicionar aqui, eu vou ter que debater com ele, isso no primeiro dia de aula. Porém, a resposta daquele professor me surpreendeu. A resposta daquele homem que nem mesmo seguia a Cristo, que nem mesmo tinha sua fé em Cristo, me surpreendeu, porque ele falou naquele momento, a resposta dele foi: claro que Jesus existiu, claro que o que está relatado na Bíblia é verdade, eu seria ignorante em falar o contrário, porque, irmãos, como a gente comprova um fato histórico, como a gente consegue dizer que uma coisa aconteceu realmente? Primeira coisa, pela história oral, pelo aquilo que é falado do boca a boca, das pessoas que viveram na época, daquilo das pessoas que falaram, das pessoas que disseram algo, que estavam ali presenciando esse fato histórico. Primeira coisa que nós comprovamos um fato histórico, pela história oral, pela oralidade. Segunda forma de comprovar um fato histórico, pelos documentos, por aquilo que foi escrito, por aquilo que foi relatado a respeito de tal personagem ou de certo fato histórico. E só na Bíblia nós temos livros que comprovam as evidências da presença do Senhor Jesus Cristo, da vinda do Senhor Jesus Cristo, do seu nascimento, da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição. Só na Bíblia nós temos 4 evangelhos, mais as cartas, mais as profecias, fora aquilo que não foi introduzido na nossa Bíblia como nós temos, fora os documentos oficiais, documentos que foram feitos por romanos, por hebreus, por diversas outras nações, mostrando aquele fato histórico. Então essas são uma das formas de nós comprovarmos tal fato.
Então, por isso nós dizemos, a ressurreição é um fato histórico. Por isso não deixe ninguém dizer ao contrário, não deixe dizer, hoje nós temos vivido um momento em que as pessoas tentam desacreditar a palavra de Deus. Tentam botar a palavra de Deus como sendo algo de ficção, como sendo algo que não existe, algo que não foi que não é comprovado cientificamente. Isso é uma mentira. Quando nós falamos do Senhor Jesus Cristo, quando nós falamos da vida do Senhor Jesus Cristo, você sabia que que durante a sua vida, Jesus, ele cumpriu 332 profecias do Antigo Testamento na sua vida terrena, na sua vida na terra, durante a sua vida, Jesus cumpriu 332 profecias do Antigo Testamento. Você imagina, irmãos, qual é a probabilidade de alguém na sua vida cumprir 332 profecias do Antigo Testamento, profecias que foram escritas há 1000 anos, 2000, 3000 anos antes dele vir à Terra. As profecias de Isaías, por exemplo, 700 anos de Jesus vir à Terra, mas lá em Isaías capítulo 53 já dizia que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e que pelas suas pisaduras nós fomos sarados, que ele como um cordeiro mudo foi conduzido, como um cordeiro santo, um cordeiro que não havia pecado nenhum, foi conduzido ao matadouro. Então nós vemos que séculos antes de Jesus vir a esta terra, já havia profecias falando a respeito dele e ele cumpriu todas elas. Então não tem como a gente dizer ao contrário. A ressurreição de Jesus Cristo é um fato histórico. O que nós estamos celebrando nesse domingo, o que nós estamos comemorando nesse domingo, não é somente o chocolate, não é ali o que você dá de presente, o chocolate que você come, não. Nós estamos celebrando a vinda de um Deus vivo e todo-poderoso que habitou nessa terra, se fez carne e viveu entre nós e cumpriu todas as profecias que foram feitas a respeito de sua vida. Não tem como alguém querer fazer isso, não tem como alguém tentar ler as profecias do Antigo Testamento e falar, eu vou cumprir essas profecias. É impossível. Somente uma pessoa fez isso e foi o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus vivo e todo-poderoso. É por isso, irmãos, que quando nós estamos lendo o Evangelho, quando nós estamos lendo os Evangelhos, quando estiver falando a respeito de algo que Jesus realizou, muitas das vezes nós vamos ver escrito assim, e para que se cumprisse a Escritura. Nós vemos muitas vezes isso se repetindo na palavra de Deus. E eu queria até trazer aí um exemplo disso. Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, se você tiver aí com a sua Bíblia, nós já estamos encerrando. Mateus capítulo 4, versículo 12 ao 16. Olha que interessante que vai estar falando. Mateus capítulo 4, do versículo 12 ao 16. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz, olha que interessante, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz, a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e os que estavam sentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Agora abre aí a sua Bíblia, Isaías, capítulo 9, versículo 1 e 2. Isaías, capítulo 9, versículo 1 e 2. Diz assim,
mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envileceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. O povo que estava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Ou seja, a luz raiou, como nós lemos em Mateus capítulo 4. Então, nós vamos ver Jesus cumprindo cada profecia a respeito da sua vida. Nós vemos Jesus cumprindo cada profecia que foi feita a respeito da sua vida. E engraçado que Jesus, ele cumpre profecias que foram feitas por Isaías, profecias que foram feitas por Moisés, por Davi, profecias que foram feitas em momentos históricos totalmente diferentes, por pessoas que nem mesmo se conheciam. Davi não conheceu Isaías, Isaías não conheceu Moisés pessoalmente falando, só pelos seus escritos. Então nós vamos ver que Jesus cumpre todas as profecias que foram feitas a respeito dele. Por isso que nós entendemos e sabemos que a ressurreição de Cristo é um fato histórico. Jesus, ele está tão presente na história da humanidade que ele dividiu a história da humanidade em dois. Já percebeu isso? Nós estamos no ano 2020 depois de Cristo. Ano 2020, depois que Jesus Cristo veio a esta terra, ele divide a história da humanidade. Deixe também, se você não se converteu ainda ao Senhor, se você ainda não aceitou o Senhor como único e suficiente Salvador da sua vida, deixe também que ele divida a sua história nessa manhã, antes de Cristo e depois de Cristo. Você vai ver que você vai se tornar uma pessoa muito melhor. Você vai ver que você vai se tornar uma nova criatura, uma pessoa cheia da presença de Deus e do poder de Deus, depois que Jesus entrar verdadeiramente na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. E para nós terminarmos aqui a nossa ministração nessa manhã, a quarta mensagem que esse anjo traz a essas mulheres, que está no versículo 7. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. Olha qual foi a última mensagem que esse anjo traz a essas mulheres. E nós vamos encerrar aqui nessa manhã. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. O anjo, a última mensagem que esse anjo que foi enviado a essas mulheres dá a elas, é que elas fossem levar as boas novas para os seus irmãos, para os seus discípulos. Elas agora levariam as boas novas, dizendo que Jesus ressuscitou. Elas agora iriam compartilhar a ressurreição de Cristo. Que assim venha a ser nas nossas vidas, e nós possamos levar as boas novas àqueles que necessitam de uma palavra, àqueles que necessitam ouvir nesse momento que nós estamos atravessando. Que nós venhamos pregar a palavra do Senhor em tempo e fora de tempo. Que nós venhamos trazer a palavra do Senhor em todos os momentos, que nós venhamos falar do amor de Jesus em todas as horas, seja através da tecnologia, através da internet, seja através do boca a boca, do evangelizar, do falar, mas que nós possamos abrir a nossa boca, que nós possamos dizer que o Senhor Jesus Cristo vive e reina, que Ele não está na sepultura, que Ele não está pendurado numa cruz, mas que Ele ressuscitou em glória, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós possamos trazer as boas novas, que nós possamos pregar o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque foi isso que Ele nos ensinou. Mateus capítulo 16, versículo 15, diz assim: e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes,
e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos aos enfermos, sobre os enfermos, e os curarão. Que nós possamos entender isso, que nós possamos saber disso a cada dia, o ide do Senhor, a mensagem do Senhor, para que difundamos as boas novas, para que pregássemos as boas novas. Ela é para toda criatura, ela é para mim, ela é para você. Mas você pode estar dizendo aí: pastor, mas eu não tenho um cargo eclesiástico, não tenho um cargo na igreja, não sou pastor, não sou líder, não sou um diácono, não sou uma diaconisa. Não tem problema, a mensagem nessa manhã é para cada um de nós, servos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Se nesse momento não podemos sair das nossas casas, mas a nossa voz pode atravessar fronteiras, como a minha voz está chegando até você nessa manhã, a sua voz pode chegar até outras pessoas. Então, proclame a salvação do Senhor, proclame que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, aonde quer que você esteja, seja na sua casa, entre a sua família, seja no seu trabalho, seja em meio àqueles que estão aí, os seus vizinhos, a sua parentela, mas não deixe de falar do amor de Cristo, não deixe de falar que Ele vive e reina, que Ele foi morto sim, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou em glória, em nome do Senhor Jesus. Fique com essa palavra nessa manhã. Entenda essas mensagens que nós falamos, as quatro mensagens que o anjo deu a essas mulheres com implicações importantes para a nossa vida. Não tenhais medo, ele não está mais no sepulcro. Vinde e vede, ele ressuscitou, e ide e pregai o evangelho. Que nós venhamos entender essas mensagens e que essa palavra venha ficar gravada aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe a sua família. Nessa manhã eu queria fazer mais uma indicação de livro, como eu tenho feito aí, fiz na semana passada, queria fazer também hoje. Na semana passada a gente indicou a Bíblia King James. Nessa semana eu queria estar indicando esse livro que eu terminei de ler essa semana, que é Ele Escolheu os Cravos, do Maxi Lucado. É um livro que fala a respeito desse momento da crucificação de Cristo, da entrega do Senhor Jesus Cristo por nós da cruz, do simbolismo da coroa, dos cravos, do que nós podemos aprender e o quanto nós devemos crescer através desses ensinamentos. Você fique aí com essa indicação. É um livro que eu creio que você encontra até para baixar na internet hoje em dia, ou se não achar, dá para comprar ele pela internet com um preço acessível. Mas que o Senhor te abençoe. Fique aí com esse dever de casa de ler Mateus do capítulo 21 ao capítulo 28. Você vai ter informações ao longo desses capítulos sobre a última semana de vida do Senhor Jesus Cristo na face da terra. Então fique aí com esse exercício. Leia Mateus capítulo 21. Você vai estar vendo sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, e depois você vai estar vendo os últimos acontecimentos da vida de Jesus, a última semana dele, fisicamente falando aqui na terra. Que você possa ficar com essa palavra, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor nos livre de todo mal, que assim como lá na instituição da Páscoa, em Êxodo, estava o sangue do Cordeiro sobre os umbrais, que nós possamos entender que o sangue do Senhor Jesus Cristo também está sobre a nossa vida e que nenhuma praga chegará à nossa casa, nenhuma praga chegará à nossa tenda, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar e agradecer ao Senhor e encerraremos aqui em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus e bendito Pai, nós te louvamos, Senhor, e te adoramos por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Muito obrigado por essa manhã de aprendizagem da sua palavra. Obrigado por esse breve momento em que nós podemos, ó Pai, aprender mais, crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Muito obrigado por tudo, ó Pai. Nos guarde, nos livre de todo mal, nos dê sabedoria, que quando nós começamos a ler a palavra do Senhor, quando nós começarmos, ó Pai, nos debruçar sobre as Escrituras,
escrituras sagradas, que o Senhor, Pai, possa estar abrindo o nosso entendimento em nome do Senhor Jesus Cristo, nos dando a revelação da sua palavra, nos fazendo aprender e crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome do nosso Senhor Jesus, meu Pai. Que você que estava aí conosco acompanhando essa live possa ser abençoado em nome do Senhor Jesus, que você possa ter um domingo de paz, que você possa ter um domingo de refrigério, de descanso na presença de Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai. É que nós oramos agradecidos por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus.